Fala pessoal, bom dia. Eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO da Hamper. Estou aqui para contar para vocês um pouco da trajetória nossa de ter saído de janeiro do ano passado com 0 clientes para pouco mais de 500 clientes, que é o nosso número atual, 18 meses depois. Quero começar contando um pouquinho sobre mim. Eu trabalho já há 12 anos com marketing e vendas. Fiz toda a minha carreira na indústria do software. Metade aí dessa jornada foi trabalhando dentro de empresas. Comecei na área de marketing. Trabalhei na Stratus, que era uma distribuidora de software, quando o mercado ele era completamente diferente de software do mercado que a gente conhece hoje. E foi muito bacana porque eu vi, embora não seja uma história tão antiga, eu vi a revolução de 3 indústrias. A primeira delas, a de software, que é o que a gente mais está falando aqui. Software, nessa época, era vendido via caixinha, era projeto de implantação super caro, só grandes empresas podiam comprar, e a gente viu a indústria ser sasterizada, né? Hoje a gente tem uma série de softwares que resolvem dores específicas, que atendem nichos, e que torna viável para uma empresa de pequeno porte fazer uma gestão profissional. Outra indústria que foi revolucionada, foi digitalizada, foi a indústria de marketing. Quando eu comecei a trabalhar, marketing era fazer mala direta, fazer panfletos, falando em termos de B2B, né? Fazer panfleto, mala direta, folder. E eu vi o nascimento do inbound, da geração de leads e de tudo que a gente lida hoje em dia. E a terceira e última, que foi a indústria de vendas. Quando eu também comecei a trabalhar, vendas era visitar cliente para tomar cafezinho com o cliente e ver se tinha alguma oportunidade de venda. Pouco se falava em processo de vendas naquela época. Hoje a gente tem modelos aí de inside sales, por exemplo, que você toca tudo baseado em processo, faz a maior parte da trajetória da venda aí sem sair do escritório. Bom, depois disso eu fui trabalhar na Aurum, fui head de marketing da Aurum de 2010 a 2012 e toquei tanto a área de inbound quanto a área de outbound. A gente teve uma alavancagem de inbound super significativa. Em 2010, ninguém falava em inbound ainda, quase nenhuma empresa tinha blog, então a gente pegou um oceano super azul e isso levou a empresa para um outro patamar em termos de geração de leads. E eu tive a minha primeira experiência com outbound, que foi péssima na época, porque a gente tinha uma operação baseada em telemarketing, baseada em cold call, com 3, 4 pessoas, e era realmente difícil produzir e entregar resultado com esse modelo. Então, eu sempre menciono, por exemplo, um caso, imagina que a gente fazia, por exemplo, cold call para advogado, no Rio de Janeiro, 8 horas da manhã, e muitas vezes caía na casa do cara. Então, era realmente difícil de a gente conseguir produzir algo significativo. E com a guinada que a gente teve de inbound, a gente optou até por descontinuar, depois disso, a área de prospecção, de telemarketing, porque não estava surtindo efeito e o inbound estava entregando lead a dar com pau. Esse processo ele deu tão certo e eu acreditei tanto naquilo que eu tinha feito que eu decidi sair, empreender e fundei a minha primeira empresa em 2012, que foi a Saiteína. Foi uma empresa que eu toquei ao longo de 5 anos. De 2012, que foi o ano da fundação, até 2015, a gente teve um crescimento bastante significativo, porque a gente surfou a onda do inbound nascendo no Brasil. Eu brinco que quando eu comecei com a Saiteína, com o inbound, quando eu visitava um cliente, a coisa fazia tanto sentido e era algo tão bacana, tão novo, que parecia que tinha vindo do futuro falando com o cara. Só que depois disso, em 2015, esse cenário mudou completamente, tanto o cenário econômico, né, o cenário econômico do país, quanto o cenário para uma empresa que nem a Saiteína, que em 2012 tinha um oceano azul, em 2015 esse oceano estava completamente vermelho. E eu já tinha perdido um pouco do tesão do modelo de negócio, porque era um negócio baseado em serviço. Eu tentava muito dar escala para essa empresa e esse serviço ele não escalava. E em 2015 a gente já estava olhando para fazer outras coisas, a gente já estava num estágio diferente em termos de
de empresa, né? A gente já tinha minimamente um caixa, já tinha mais conhecimento, tinha clientes nos financiando, e a nossa estratégia foi por desenvolver produto. Nessa época, o Henrique, meu sócio e CTO da Hamper, veio para o negócio, e a gente desenvolveu um primeiro produto que foi um produto ordinário, né? A gente investiu durante 2015 praticamente o ano inteiro no desenvolvimento dessa plataforma, e no final do ano a gente foi tentar vender. E quando a gente foi a mercado, a gente viu que tudo que a gente tinha feito estava errado. A gente não validou o mercado antes de desenvolver. Quando a gente desenvolveu, a gente fez um roadmap de produto da nossa cabeça, e aí na hora de fazer marketing e de vender, que a gente viu que aquele produto não ia sair do chão, ia micar. E aí o cenário nosso de 2015 para 2016 era, a gente tinha tirado a energia da Siteína, nossos principais clientes estavam indo embora, o software que a gente investiu tempo para desenvolver e que seria nosso futuro se mostrou algo ordinário, ou seja, a gente não tinha nada. A gente virou de 2015 para 2016 com mais ou menos 15 pessoas, e de 2016, no meio de 2016, a gente voltou só os fundadores para o negócio, só eu e o Henrique. Bom, nosso cenário, então, em 2016 era, a gente já tinha decidido que a gente não ia continuar com a Siteína, mas era uma operação que não dava para simplesmente apagar a luz e ir embora. A gente tinha 15 pessoas, a gente tinha que honrar ali com todos os compromissos com elas e tudo mais. Tinha uma série de clientes que a gente tinha que ir desligando aos poucos, e a gente teve que fazer um cronograma aí de desligamento dessa empresa ao longo do ano de 2016. Só que para fazer mesmo o desligamento precisava de grana, e a gente estava perdendo cliente, perdendo grana muito mais rápido do que a gente gerava novos. E a gente ia se estrupiar todo, mais do que a gente já se estrupiou. Bom, ali no desespero de gerar clientes, eu fui fazer algo que era um pouco contra do que era a nossa essência como uma empresa genuinamente de inbound. A gente foi prospectar porque a gente precisava vender, e a gente não tinha muita opção. E na hora de prospectar, como eu tinha tido já uma experiência péssima com cold call e não me imaginava fazendo cold call, a gente não ia montar uma equipe de cold call, a gente falou, cara, a gente precisa ir atrás de cliente, a gente precisa fazer uma prospecção, só que o nosso DNA é digital. Como que a gente vai fazer isso? Como a gente pode usar nosso conhecimento de digital para prospectar? Eu tinha lido o Predictable Revenue já há um tempo, e tinha ficado com aquele modelo de prospecção na cabeça e resolvi usar para testar se funcionaria mesmo. E aí, basicamente, o que a gente fez foi criar, ali, mapear mais ou menos 50 perfis de empresa que estavam dentro do perfil de cliente ideal que era para a Siteína, que eram empresas de tecnologia. Eu montei uma lista com essas 50 empresas, com alguns tomadores de decisão, montei uma planilha, comecei a prospectar, mandar e-mails na mão mesmo para esses caras. Eu consegui marcar mais ou menos umas 5 reuniões e consegui fechar um projeto com um grande fabricante de tecnologia, que foi o que acabou salvando o nosso ano de 2016. Deu para usar aquele software ordinário que a gente tinha desenvolvido, foi uma das poucas utilidades que ele teve, e foi o que nos possibilitou também continuar sobrevivendo ali para desenvolver a Hamper. Nesse processo de prospecção foi que nasceu a ideia do produto. Porque daí eu peguei com o Henrique e falei, Henrique, cara, dá uma olhada nisso que eu estou fazendo, vê se é possível automatizar, vê se é possível transformar isso em produto. Se a gente conseguir alguma forma de buscar contatos na internet, de acordo com o que o nosso cliente vai criar de perfil, se a gente criar formas de automatizar o envio de mensagens personalizadas, como eu estou fazendo, mas no lugar de eu ficar mandando na mão, o software fizer e a gente ainda integrar com o stack que esse cara já usa, a gente tem um produto fera na mão. E aí a gente foi validar isso no mercado, porque diferente do cenário nosso de 2015, a gente estava quebrado de grana, a gente só tinha nosso tempo de ativo para investir e a gente não queria desperdiçar ele mais uma vez. E aí a gente foi validar, a gente falou com uma série de clientes, eu vou compartilhar mais no final qual que foi o resultado quando a gente foi pesquisar, mas basicamente 2016 foi um ano que a gente investiu no desenvolvimento da Hamper, especialmente o Henrique, que já conseguiu ficar full time, e eu ainda estava part-time na Siteína, tocando os clientes, que era o que nos pagava.
agora eu quero contar, entrando mais em como que foi, a partir do momento que a gente desenvolveu aí produto, até um pouquinho antes, sobre o ponto de vista de marketing e vendas. Então, enquanto o Henrique desenvolvia o produto, eu estava muito ansioso já para operar com a Hamper, porque eu já não gostava mais de trabalhar assim, trabalhar com o serviço que a gente tinha que entregar pela CTI, né, era a parte dolorosa do nosso dia. Eu não via a hora de trabalhar na Hamper. E eu comecei a fazer um papel de BizDev, de vendas, de marketing, muito antes de ter um produto para vender, na ansiedade de fazer a coisa acontecer. Então, já no meio do ano de 2016, quando a gente tinha poucas linhas de código desenvolvidas, eu já estava falando com um monte de gente, como se a Hamper já fosse uma empresa no mercado e tivesse produto. Eu acredito esse processo, antes dos 18 meses, contribuiu muito para a gente tracionar de forma rápida. Mais ou menos no meio do ano de 2016, a gente fez testes de canais de tração, a gente pegou um pouco de dinheiro e colocou um pouquinho em cada canal, criamos uma página de lançamento e a gente conseguiu capturar uma lista de mais ou menos 700 empresas muito alinhadas com o perfil de cliente que hoje usa a Hamper. Outra coisa que a gente fez também foi se aproximar de players já influentes do nosso mercado. A gente tomou muito cuidado na hora de desenvolver produto para não pisar no pé de nenhum cara grande. Então, a gente focou o Hamper, posicionou o Hamper aí como um software de outbound, um software de prospecção, integra ele com CRM, integra ele com inbound, e a gente já se preocupou em se aproximar desses players desde o início, já para deixar claro que não existia sobreposição, especialmente para o mercado, e para ganhar força na hora de lançar o produto, e ganhar força no momento que a gente está hoje, um pouco pegando emprestado a popularidade desses outros players. E a gente começou a investir também em educação de mercado. Como, por exemplo, nessa época eu me aproximei da Gama Academy, comecei a dar aula lá de outbound, de prospecção, de predictable revenue, que são temas um pouco mais recentes. Aproximei de várias outras coisas, a Universidade Previsível, alguns eventos e tudo mais. E a gente conseguiu ir se posicionando e se encaixando como... Alô, voltou. Como uma autoridade, aí, ou uma referência em termos de prospecção B2B. A gente começou a fazer isso bem antes de ter o produto pronto para entregar. Bom, em janeiro, a gente começou a vender. Éramos só eu e o Henrique na operação, Henrique tocando produto, eu tocando marketing, vendas e customer success. Em janeiro, a gente fechou o nosso primeiro e único cliente do mês, e ali a gente começou a ganhar tração. Então, de janeiro a maio, o cenário era eu, como CEO, fazendo o papel de pré-vendas, de marketing, pré-vendas, vendas e customer success. Eu consegui levar isso o mais longe que eu pude, e, na minha opinião, foi bastante importante eu ter sido esse primeiro rep, e ter feito toda a jornada para conhecer a fundo do processo, conhecer a fundo da dor do cliente, aprender a fazer o discurso certo, a demo certa, gerar as primeiras métricas. Até uma curiosidade é que, mesmo nesse período, há 1 ano e meio atrás, mesmo sendo uma pessoa vendendo sozinho, as métricas elas são muito parecidas com o que é hoje. Então, na hora de contratar, a gente já tinha uma base de taxas de conversão, a gente já sabia qual que seria a produtividade de um representante de vendas, ali, de um membro do time de vendas, em termos de capacidade de fazer demonstração do software, de quantos negócios administrar no pipeline, porque eu fui esse cara durante um bom tempo. Bom, o desafio aí que a gente tinha, então, eu tinha uma certa clareza do que eu queria nisso, além de tracionar naturalmente, gerar cliente, eu precisava estabelecer o processo. Eu precisava criar, além do discurso, da demo e tudo mais, eu precisava definir qual que seria o caminho para vender Hamper, para quando eu trouxesse os primeiros vendedores, isso já está claro. Eu considero um erro grande você trazer um vendedor quando você não tem o processo construído, porque o vendedor ele não é um builder, ele não constrói o processo, ele é um grower, ele faz o processo crescer. Quem tem que construir, na minha opinião, o primeiro processo de vendas é um dos fundadores. Então, a gente definiu, outra coisa importante que a gente definiu, a partir do momento que eu sabia qual que seria a capacidade de um vendedor de produção, né, quantas demos dava para fazer por dia, quantos negócios dá para administrar, eu consegui estabelecer qual que seria a meta. Então, eu passei pelo processo de ramp-up, esse processo de ramp-up eu vou falar um pouquinho melhor mais adiante, de
fazer um percentual da meta no primeiro mês, depois um percentual maior no segundo, até eu rampar e chegar num limite do que eu conseguia fazer. E ali eu encontrei o que seria a meta de um vendedor. Só que chegou um momento que a gente já tinha a base de clientes, aí, por exemplo, mais ou menos em maio, aí a gente estava com 40 clientes ativos, já tinha uma carteira que dava trabalho de administrar. E cada cliente que a gente fechava tinha que fazer o onboarding, treinar o cara para usar e tudo mais. E já estava difícil fazer isso, estava me faltando tempo para vender. Então, outro aprendizado é que não dava para fazer mais do que 12 calls por dia. Eu fiquei, durante um bom tempo, eu chegava por 7 horas da manhã no escritório, saía 10, 11 horas da noite, e eu não via o meu dia passar, porque eu fazia uma call atrás da outra, quando não era demo, era call de onboarding, e fui até onde deu, até trazer o primeiro vendedor, que foi o nosso cenário... que foi o nosso cenário aí a partir do meio do ano. Então, em junho, a gente contratou o Diego, nosso primeiro vendedor, e aí eu fiquei também como vendedor, nós ficamos como par aí, na trincheira, eu e Diego. Foi importante também nesse ponto, primeiro, trazer um primeiro vendedor para... O desafio nosso é conseguir vender Hamper sem que seja o Ricardo agora vendendo, sem a gente tinha aquela expectativa, pô, será que a gente vai conseguir vender se a gente tirar o founder, que é o cara que conhece do produto, conhece do mercado, tem confiança em falar com o cliente, coloca energia na demonstração, será que a gente vai conseguir transmitir isso com um vendedor? Então, isso era uma hipótese que precisava ser validada. E quando a gente trouxe o Diego, ele passou por um período, a gente delegou para ele a meta também baseada em ramp-up, ele entrou e o desafio dele era fazer 25% da meta dele, ele tinha a mim para fazer shadow, né, para ver, como então ele ficou a primeira e segunda semana sendo treinado e vendo eu trabalhar para conseguir depois replicar o processo, e o que foi bacana é que a gente conseguiu replicar, o Diego rampeou em 2 meses de trabalho, ele já vendia software, e a gente ganhou um pouco mais de robustez. E na medida que o Diego ele foi ganhando assim, a minha confiança, e já estava extrapolando a meta dele, eu comecei a passar os meus negócios para ele para eu conseguir liberar tempo, porque, lembrando, eu ainda estava fazendo marketing, eu estava fazendo customer success, eu tinha o Diego, que era o primeiro membro do meu time, que eu precisava desenvolver, ajudá-lo, e eu fui saindo aos poucos daí nesse momento da trincheira de vendas. E um aprendizado que a gente teve nesse período é que o trial jogava contra a gente operou até aí com um trial. A gente testou 30 dias, 10 dias, testamos de tudo e a gente descobriu que o trial ele não nos ajudava a vender. Porque o nosso modelo de venda ele é mais high touch, né? Ele é baseado em demonstração. O nosso lead ele conseguia criar uma conta sozinho e, na maioria dos casos, o cara ele não estava preparado para usar, ele não tinha sido treinado, ele não entendia muito bem da metodologia. Esse cara criava uma conta lá, e a chance de ele fazer uma cagada com a conta era muito grande. E aí, quando a gente conectava para fazer uma call com o cara, ele já tinha uma série de preconceitos com relação à ferramenta, porque ele já tinha usado errado. Nesse momento, a gente tirou o trial, e aí veio outra validação, o medo de cair as taxas de conversão, de a gente começar a vender menos. E quando a gente começou a vender Hamper a partir de demonstrações e não mais trial, a gente aumentou significativamente aí a nossa taxa de conversão. Beleza, Diego rampeado, eu já numa posição mais de precisar contratar gente, começou a entrar gente no time, eu precisei começar a ir para uma posição mais de gerir esse time que estava entrando. Em setembro, a gente trouxe a Bruna ela era da Saiteína, ela já era Customer Success, cuidava dos clientes da agência, ela veio para o time Hamper para ser Customer Success. E é bacana que ela participou do período de desenvolvimento, ela viu o produto nascer, ela já conhecia muito bem o perfil de cliente que a gente atendia, ela veio para ser Customer Success e um pouco de tempo depois eu trouxe um par de vendedores, que foi Fernando e Vinícius, e a partir daí a gente começou a contratar vendedores e Customer Success em pares, que é outro aprendizado importante. Contratar em vendas em pares é bom porque a chance de um cara não ficar, ela existe, já aconteceu com a gente, de a gente contratar uma pessoa e logo na segunda semana ela não ficar.
e perder o cara, especialmente durante o processo de ramp, não é legal. E se você só tiver um cara e perder esse cara, você vai interromper aquele ramp. Muitas vezes a meta da empresa está comprometida ali e você não vai ter braço suficiente para conseguir fazer o teu número. Então a gente já começou a contratar em pares. E aí a gente tinha outro desafio, que era o seguinte: beleza, o Diego bebeu direto da fonte, trabalhava sentado do meu lado, e a gente conseguiu fazer ele rampear. Agora, será que a gente vai conseguir com 3 caras? Pô, o time vai triplicar de tamanho, são caras que não vão beber tão da fonte, porque eu já não estava mais vendendo, então os caras não iam ver eu fazendo, o Diego seria o shadow para eles, e a gente tinha essa tese para validar. E aí, de novo, a gente delegou com o ramp up, esses caras tinham 4 meses para começar a fazer meta full, e eles rampearam, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que ficam daí os números. Mas em termos de aprendizado, outra coisa que a gente validou é, pelo fato de o nosso processo ele ser mais high touch, vender com onboarding foi algo que mudou bastante a nossa vida. Por quê? Eu tentei escalar onboarding de várias formas. Primeiro a gente teve lá o trial, aí a gente tentava com vídeo, com base de conhecimento, tentar deixar esse processo mais low touch, mais self-service para o cliente. A gente viu que não funcionaria. A gente tentou clientes que não tiveram onboarding e foram usar por conta. Esse cara usava errado e churnava. Depois eu tentei fazer onboarding via webinar para tentar escalar. Então eu colocava 20 clientes toda semana dentro de uma sala e treinava os caras. E a gente percebia que a qualidade ficava super comprometida porque o treinamento ele era genérico, os caras não prestavam atenção direito e tal, e o objetivo não era atingido. E a gente falou, pô, vamos começar a fazer o onboarding one-on-one, só que a gente vai ter que cobrar, porque é um serviço, tem um valor agregado ali que a gente oferece. E a gente ficou ali com receio disso derrubar a nossa taxa de conversão. Mas, pelo contrário, a nossa taxa de conversão se manteve estável e a gente criou uma linha de receita nova na empresa. Hoje a gente está num patamar... Então, imagina que há um ano atrás a gente não tinha essa linha de receita. Vamos dizer aqui que a gente cobra numa média o onboarding, ele varia entre 500 e R$1.000. Mês passado a gente ativou 100 clientes num mês, então a gente fez aí uma receita, basta calcular, que era uma linha de receita que não existia na empresa antes. E isso melhorou a retenção de cliente, melhorou o caixa da empresa, melhorou em uma série de aspectos. Bom, aí nosso cenário no começo do ano, a gente passou no final do ano passado por uma captação de um primeiro round, um seed round, até convido, terminando aqui, a partir se eu não me engano, do meio-dia, o Fábio Póvoa, que é o investidor líder da Humper, vai fazer uma apresentação e vai falar sobre a tese de investimento na Humper. E aí a gente tinha caixa para conseguir contratar mais rápido, eu fiz a contratação de 6 pessoas de uma vez, e a gente entrou com o time de pré-vendas, que era uma outra tese que eu precisava validar. Eu desconfiava que se eu contratasse e colocasse SDRs no time, eu melhoraria a produtividade do time de vendas, eu qualificaria melhor, mas eu não tinha esse histórico. Eu tinha receio de derrubar as taxas de conversão, do ciclo alongado, o custo de aquisição de cliente aumentar. Mas a gente implantou o processo de SDR e a gente, mais uma vez, conseguiu manter nossas taxas de conversão estáveis. A gente começou a colocar leads muito mais qualificados no nosso pipeline. Os vendedores pararam de perder tempo fazendo demo furada e hoje eles trabalham com pipeline mais qualificado graças ao que o SDR passa. A gente tem um response time muito mais agressivo. Hoje o cliente cai, a gente procura conectar em até 10 minutos para prestar um rápido atendimento para ele. E outra coisa que foi legal é que o ciclo de venda ele encurtou bastante, porque o cara converte no site, o SDR conecta rápido e ele vê o próximo aí com a agenda disponível e às vezes ele já agenda a demo com o Account Executive no mesmo dia. E aí o Account Executive faz a demo, o cara já está empolgado, porque no momento que ele converteu no nosso site, ele provavelmente estava estudando sobre outbound, já estava empolgado. A gente reduziu e hoje tem casos de caras que fecham em menos de 5 dias. Antes o nosso ciclo era de 30 dias, hoje está em torno de 20 dias. Bom, aí onde a gente está hoje? A gente está com mais ou menos 525 clientes nesse momento. A gente tem a nossa meta aí de dobrar até o final do ano, a gente quer bater a marca de 1.000 clientes. Segunda-feira agora está começando mais 6 pessoas no time e esse é o desenho que fica. Fico eu, CEO, ainda como head dessa área. A gente tem 2 pessoas no marketing,
3 SDRs, 6 AEs, 4 Customer Success, uma pessoa de canais, que agora é uma nova área também, tem novas validações para a gente fazer, uma pessoa só dedicada a atender agências e consultorias que têm potencial de vender Hamper para clientes, e um Sales Ops, que vai ser uma pessoa de métricas e para cuidar do ferramental usado pelos nossos vendedores. E aí agora o nosso desafio está em começar a formar essas primeiras lideranças, porque individualmente cada time desse já tem um número significativo de pessoas, eu fico sendo líder interino ali de cada área dessas e acabo não fazendo tão bem feito quanto eu gostaria cada um desses trabalhos. Então, condensando um pouco dos aprendizados aí, além do que eu falei desses 18 meses. A primeira coisa, olhar os nossos leads por camada, né? A gente conseguiu criar uma máquina bacana assim, de levantada de mão a partir desse trabalho de criar uma marca forte, de criar uma autoridade em torno da Hamper, de ocupar um espaço importante nesse mercado de prospecção B2B, de geração de leads. E a gente tem muita gente procurando a gente ativamente, que conhece a Hamper ou toma conhecimento por ouvir de outras pessoas falarem e tudo mais. A gente constrói a nossa máquina de inbound, que vai ser o que vai nos ajudar a educar mercado, especialmente formar. A gente olha muito o inbound, a gente faz ações de levantada de mão para colher os frutos que estão mais baixos, e a gente está construindo a nossa plataforma de inbound aí, dia a dia, já há um tempo, fazendo esse exercício, para formar o mercado, as próximas empresas que vão usar Hamper, que hoje elas ainda não estão preparadas para usar. Quem está preparado já, a gente procura estimular na levantada de mão. A gente faz outbound para a gente mesmo, e a gente faz outbound em formato digital, naturalmente usando o Hamper. E a forma como a gente usa outbound, ela é mais direcionada. Então, a gente tem um evento itinerante chamado Ramp Up Tour, que a gente vai passar, já está passando por uma cidade por mês, e a gente faz outbound regionalizado naquela cidade, tanto para vender Hamper, quanto para ajudar a lotar o evento. E a gente não faz aí o outbound offline, que seria mais baseado em cold call, que é o que eu considero a última camada. Isso, só usar se muito necessário ou nem usar. Bom, outra coisa aqui, uma fotografia aí das nossas métricas. Esses números eles se conservam praticamente desde a época que eu vendia. Então, nosso ciclo de vendas é entre 20 e 30 dias. A gente converte dos leads que chegam metade em oportunidade. Das oportunidades, a gente converte 1/3. Mas das oportunidades que são processadas, as que são perdidas, não significa que a gente perdeu para sempre. Então, muitas dessas oportunidades são reprocessadas mais para frente e acabam convertendo também. O número ideal de oportunidades de um vendedor que ele consegue administrar é mais ou menos 60 oportunidades ativas por mês, e o tempo de ramp de um vendedor na Hamper leva entre 3 e 4 meses. Bom, como que a gente olha para recrutamento, especialmente nesse time, né? Em primeiro lugar, a gente quer pessoas que querem trabalhar na Hamper, então a gente procura também criar uma marca forte para atrair pessoas. Até aqui eu consegui recrutar muita gente que eu já tinha algum conhecimento, ou direto ou indireto, mas pessoas que já estavam ali próximas da gente no mercado, especialmente pessoas que querem trabalhar na Hamper. Assim, nada contra quem está procurando emprego, mas a energia de quem quer trabalhar na Hamper é muito maior do que simplesmente pegar um cara que está fazendo várias entrevistas ali, está encarando aquilo como um emprego e não como o lugar que ele quer trabalhar. Outra coisa é definir critério importante, como a gente, na hora da contratação. Como a gente já tem algumas pessoas no time, a gente consegue criar essa persona do vendedor ideal ou do Customer Success ideal baseado em quem performa bem no time. E a gente avalia muito isso na hora de contratar e olha também para aspectos de alinhamento cultural. Naturalmente, numa startup, você quer criar a sua cultura forte, quer alinhar as pessoas com o propósito da empresa, e a gente também avalia o quão alinhado as pessoas que a gente conversa estão. E a gente fala que a gente contrata a pessoa e o profissional a gente forma. Como a nossa operação acontece 99% dentro do escritório e é uma rotina, de certa forma, repetitiva, é fácil formar um SDR, um vendedor, um Customer Success, porque
uma pessoa que entra lá hoje tem outras 10 para se espelhar, para ver aquilo acontecendo. A gente tem muito material já pronto para educar esse pessoal. Então dá para pegar um cara que às vezes está fora desse eixo de startups, de vendas e tal. A gente tem caso, por exemplo, de um cara que era advogado em uma grande construtora que se pivotar a carreira para inside sales em startup e hoje o cara está lá arrebentando de vender com a gente lá na Hamper. Bom, outra coisa é a preparação. A gente investe muito quando o cara chega. Faz um onboarding ali de 15 dias, onde a gente divide um terço do tempo, esse cara ele vai trabalhar com conteúdo, parte do conteúdo eu vou passar, parte do conteúdo a equipe vai passar. Por exemplo, na hora de treinar um SDR sobre as skills de SDR, eu não sou mais o cara ideal, porque eu tenho SDRs no time que estão lá fazendo aquilo o dia inteiro e manjam já mais do que eu. O outro, um terço, esse cara fazer shadow com pessoas que já estão no time, e um novo rep faz shadow até no suporte técnico. Então o vendedor ele vai ficar um pouco com suporte, ele vai ficar um pouco com pré-vendas, um pouco com pós-vendas, mas a maior parte do tempo vendo outros vendedores trabalhar. E um terço do tempo fazendo roleplay, especialmente um pouco antes desse cara ir para a linha de tiro. A gente faz roleplay, né, simulações de ligação ali, para esse cara se sentir mais confiante na hora de entrar numa ligação com o cliente. Bom, acabei cobrindo aí os 3 pontos de uma vez. Aí a gente faz, para todas essas áreas, pré-vendas, vendas e Customer Success, a gente passa por ramp-up, todos eles têm entre 3 e 4 meses, está errado ali o 3 e 6 meses. Então, ou seja, a gente nunca delega a meta full para esse cara, né? Fala, ó, cara, eu já tenho um vendedor aqui que está vendendo X por mês, tua meta no mês 1 é essa. Não, lá é 25%, 50%, 75% e 100%. E nesse período eu procuro investir bastante em acompanhar esse cara, porque como eu falei, perder um vendedor no período de ramp é algo que causa um prejuízo bastante grande, porque foi um tempo grande meu despendido em recrutar, em treinar. Se esse cara sai no 3º, 4º mês, ele me gera um rombo ali no meu caixa. E como que a gente olha a gestão desse time? A gente investe muito em garantir as condições que o time precisa para bater meta. Então, vou pegar o vendedor como exemplo. O que esse cara precisa para bater meta? Ele precisa ter o número de oportunidades que matematicamente levam ele a bater meta. Ele precisa de educação, ou seja, ele precisa saber muito bem do nosso produto, muito bem do nosso perfil de cliente, muito bem da nossa empresa. E ele precisa ter processo de ferramenta para trabalhar. São os 3 recursos que eu considero que é de responsabilidade minha e da empresa fornecer para ele. Se eu forneço esses 3 elementos para ele, ele bate meta. Se ele não está conseguindo, e a gente procura identificar ali aonde ele está com algum ponto falho, vamos supor que esse cara está com uma dificuldade de negociação, ainda assim a gente investe, ele assume como responsabilidade da empresa desenvolver aquele cara naquilo que está faltando para que ele consiga fazer o número dele. A gente procura dar muita autonomia, né? A gente ensina o cara a gerenciar o próprio pipeline dele, a entender as métricas, entender as consequências. Então, o cara que está lá, ele tem muito claro que a conversão de oportunidade é de 3 para 1, e o ciclo de vendas é, por exemplo, menor do que 30 dias, e ele sabe que se um dia passa de 30 dias, a chance de ele fechar é muito pequena. Então, isso leva ele a autogerir, e isso me desafoga, porque eu não preciso ficar controlando atividades do cara, que horas esse cara chega no escritório, enfim, fazer microgerenciamento. Esse cara, ele gerencia o pipeline dele, e eu delego a meta e ajudo esse cara a chegar no resultado dele. E, por fim, a gente procura ter uma remuneração muito clara lá, e a gente procura pagar bem. Por quê? A gente está num mercado competitivo em São Paulo, e um ponto de vista até estratégico da Hamper é procurar até pagar um pouco acima do que startups mais ou menos no mesmo estágio pagam, porque a gente sabe do prejuízo que é, por exemplo, investir 6 meses em formar um Customer Success e esse cara ir para outro lugar, às vezes por 500 ou R$1.000 de diferença. Todas essas áreas são remuneradas com base variável. O cara batendo meta, ele dobra salário e ele não tem teto, não tem limite. Então, se um vendedor lá fizer 15 pau de receita no mês, ele vai receber metade disso em comissão. O cara ele consegue montar uma remuneração legal.
Para a gente fechar aqui, eu queria falar um pouco do nosso propósito na Hamper, das nossas crenças que a gente tem dentro de casa e do que a gente procura entregar para o nosso cliente em forma de produto, em forma de educação. A gente combate o que a gente chama de monkey job, que é o cara ficar fazendo coisas que poderiam ser automatizadas, que poderiam ser tiradas do colo. Então, a gente não tem lá, por exemplo, um vendedor para ficar catando contato, ficar pintando linha de planilha de amarelo. Esse cara está lá para gerenciar cliente, para fazer demonstração, para fazer follow-up, negociar e fechar negócio. Bom, quando a gente começou... Na verdade, assim, o que a gente entendeu operando tanto tempo nessa indústria é que geração de leads é o maior gargalo numa empresa B2B. Pô, marketing digital está aí, internet... mas só fazer marketing digital para a maioria das empresas B2B não é suficiente. E esse cara ele vai precisar prospectar. Prospecção é algo inerente ao processo. E o que a gente entendeu é que o problema da prospecção não é ir atrás do cliente, como eu mesmo pregava quando eu comecei com o inbound. O problema da prospecção é a forma tradicional como ela é feita, especialmente se baseada em cold call. Então, quando a gente começou a desenvolver o Hamper, a gente foi entender como que é o dia a dia de um vendedor que precisa prospectar, e a gente entendeu que a maior parte das atividades o vendedor faz no começo do processo, onde ele tem pouca relação com a venda. E trazendo isso para estatísticas, um vendedor ele precisa fazer em média 500 abordagens para fechar uma venda, e isso representa 60% do tempo da área de vendas, fazendo as atividades de baixo valor, que são atividades não diretamente ligadas à venda. E aí, para fechar, por que a gente acredita que o vendedor ele não tem que prospectar? Primeiro, porque são papéis diferentes. O vendedor, se ele fica manufaturando o lead dele, custa caro para a empresa. Se ele tem que gerar o pipeline dele, ele não se concentra em processar o pipeline dele. Logo, quando ele tem pipeline, ele bate meta, porque ele tem as condições para bater. Só que se ele precisa gerar o pipeline dele, ele não vai ter negócios para bater a meta. Então, trazendo isso para um exemplo prático, no mês que aquele cara tinha pipeline, ele bate a meta dele. Quando ele termina de processar e ele vai prospectar, ele vai ficar 3 meses montando o pipeline, 3 meses sem bater meta. Isso vai causar pico e vale na receita da empresa e leva o vendedor que não bate meta e não ganha dinheiro a sair, que gera outros problemas como turnover e tal. Por isso aí a gente resolveu desenvolver e hoje a gente entrega um software de automação de prospecção para ajudar a área de vendas a gerar mais leads com menos tempo do vendedor. Aqui estão meus contatos aí para quem quiser estabelecer e levar essa conversa adiante. Meu e-mail, meu WhatsApp, quiser me encontrar no LinkedIn aí, fácil pelo meu nome. E obrigado a todos por assistirem aí.